Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e estamos aqui reunidos para o nosso estudo semanal do livro Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E para termos a ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 21, intitulada Caminhos Retos. Temos aqui a passagem narrada por João, no capítulo 21, versículo 6, que disse assim: E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Vamos ver o que o benfeitor Emmanuel nos traz de considerações sobre essa passagem. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre, compulsoriamente, na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos, na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior, em esforço diário, porque o Cristo, neste ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Emmanuel sempre muito direto e muito inspirado com as suas mensagens. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, buscando o aprendizado que as páginas do livro Paulo e Estevão nos trarão no estudo de hoje. Sê conosco, amado Mestre, iluminando os nossos lares, estando junto a nós, para que possamos ter a ambiência adequada para nos dedicarmos ao estudo. E que o nosso anjo guardião possa nos amparar, nos inspirar, para que tenhamos a perfeita compreensão das lições de hoje. Obrigada, Senhor, como sempre, presente entre nós. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, amigos, vamos dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão, fazendo como de hábito aquele pequeno retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Na semana passada, nós estávamos começando o estudo com Saulo triste,
pois tinha recebido a notícia da morte de seu querido amigo e mestre Gamaliel. Depois, em conversa com Áquila e Prisca, ele pergunta aos dois como eles reagiriam se eles um dia estivessem frente a frente com o doutor da lei Paulo de Tarso. Para surpresa dele, eles falam que o receberiam como irmão e teriam a oportunidade, então, de testemunhar o amor de Jesus, né? Aquilo que aprenderam e que tentam viver dos ensinamentos do mestre Nazareno. Mais adiante, então, inspirado, Saulo resolve revelar a sua verdadeira identidade. E Áquila e Prisca recebem essa revelação com grande júbilo. Ficam muito felizes de vê-lo transformado. Né? Afinal, eles pediam sempre, né, nas orações, para que o doutor da lei fosse tocado por Jesus. E então Saulo fica profundamente emocionado, chora muito, 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 e Áquila o abraça com muito carinho, e diante dessa inesperada e maravilhosa revelação, o casal decide então ir para Roma, para levar a história de Saulo, né, do convertido, aos irmãos da velha lei. Saulo, então, volta para Damasco, e após ter ficado 3 anos no deserto. Então, esse período em que ele ficou no deserto com Áquila e Prisca durou 3 anos. E então termina o segundo capítulo da segunda parte. E começamos o terceiro capítulo, intitulado Lutas e Humilhações. E daí nós encontramos Saulo amorosamente acolhido pelos irmãos do caminho, tomou conhecimento da intervenção dos fariseus, impondo atitudes judaicas aos cristãos, como uma forma, né, como a circuncisão, né, como uma forma de tentar apagar os ensinamentos de Jesus, algo que Saulo não permitiria. E aquilo contrariou muito quando soube. Então ele resolve, ele não tinha intenção, mas vai à sinagoga de Damasco. Só que quando chega lá, ninguém o reconhece. Ele está completamente transformado fisicamente, né? Abatido, emagreceu, barbudo, mal vestido, muito diferente daquele doutor da lei, né? De antes, né? Do passado. Então, ninguém o reconhece. Até que, quando na tribuna, ele fala no mestre Nazareno. Então, ali ele é reconhecido pela voz, né? Pela forma de falar. E quando isso acontece, todos começam a ofendê-lo, né? E dão a ele voz de prisão, que ele, como é sabedor das leis, os impede de fazer, porque ele conhece tudo e ele sabia que não podia ser preso, né? E pede pelo documento, e que não existe o documento com eles, não está com eles. Eles dizem que eles têm o documento desde a última vez que ele esteve em Damasco, né, que fez aquela apresentação e falando sobre o Nazareno. Então, Jerusalém mandou um mandato de prisão, mas só que não estava ali com eles. E eles, sabendo que eles não podiam fazer nada, desce da tribuna com calma e vai embora, né? E busca o acolhimento, então, junto a Ananias. E, por sua vez, os homens da sinagoga, em 3 horas, resolveram tudo. Foram lá, pegaram o documento, né, que precisava um mandato de prisão, já fizeram delegações, como é que fala? Diligências, né, espalhadas pela cidade para encontrar o Saulo, né, o desertor. E ali, então, nós terminamos o estudo. Fizemos a nossa pausa na página 238, para quem tem essa edição do romance.
no quarto parágrafo. Quarto parágrafo da página 238. Eu vou voltar só como é que fala? Um parágrafo. Né? Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. Então, ele foi até Ananias, depois disso tudo que aconteceu na sinagoga. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal. Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. O bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali, do seu tugúrio. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez lhe suportara as injúrias e remoques, né, as insinuações. Certo, procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Assim, era de opinião que se recolhesse à casa da consor lavadeira. Consor é uma expressão, é a forma feminina de confrade. Né? Se fosse fosse um homem, seria um confrade, mas como é uma mulher, é uma consor lavadeira, onde costumavam orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Eles não estavam enganados, né? Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. Então, Ananias é preso nesse momento. O fato é, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Ele não mentia, não é? Nos seus escrúpulos de consciência, o generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens, nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso, incomunicável, 24 horas, deram liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixaram-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite cautelosamente, encaminhou-se a choupana humilde, onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando com um amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato na memória cansada, perguntou: Saulo, terias medo de fugir em um cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida em um cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçariam o fugitivo em um grande cesto e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado, em condições de encetar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E, quando o céu se fez mais sombrio,
depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despedia-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarcense entrou na sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Do outro lado, saiu lesto do cesto, saiu rápido do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Seria justo fugir assim? Não havia cometido crime algum. Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris, de sentimentos tolos e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, resoluto, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme e inofensivo ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco. Então ele pensou bastante, refletiu e viu que não era errado, porque a intenção dele era chegar a Jerusalém para se explicar, né, para encontrar antigos companheiros, né, e falar abertamente sobre a sua situação, sobre a sua mudança, sobre a sua experiência. E ele sabia que, ficando em Damasco, os fanáticos o impediriam de fazer isso. Aos primeiros raios de sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão, o evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez, recorreu à caridade alheia no trajeto penoso. Saulo de Tarso recorrendo à caridade alheia. Aqui nós já vemos mais um exemplo do quão diferente ele está. Né? A vaidade e o orgulho não combinam com esta forma, né, de agir, recorrer à caridade dos outros, né? É uma humildade, o pedir ajuda é uma humildade, né? Sinal de humildade, reconhecer que precisa de ajuda. Com o auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia talvez valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, na qual conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Ele precisava e queria encarar as coisas de frente. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Depois de suaves recordações no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia, né? Estava ali andando por onde andou Jesus, né? Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus,
Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Quando chegou a Cafarnaum, um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago. Embebeu-se na contemplação das águas marulhosas. Pensando em Jesus, no poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Então, vemos aqui essa experiência, né, que Saulo teve por estar em Cafarnaum. Sentiu toda essa emoção a ponto de chorar mesmo, né? Aquele choro que lava a alma, que vem da emoção mesmo, que vem do coração. Por 2 dias, ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Mostrou-lhe sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Ali era o local das pregações do mestre. Mais adiante, a casinha de Simão Pedro. Além, a coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade que tinham sido cegos e leprosos curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena, enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Então, nós temos aqui Emmanuel nos alimentando com muitas informações, né? Primeiro, ele traz, vejam bem, isso aqui é, pelos cálculos aqui, o ano 39 depois de Cristo. E Emmanuel nos traz a informação, então, de que Levi estava em Cafarnaum nesse ano. E Levi, Mateus, porque, filho de Alfeu, depois, mais adiante, o mestre o fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Então, que Mateus escreveu, é um dos evangelistas, né? Então, ele já estava em Jerusalém. E depois que foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena. Ele esteve em Dalmanuta, ele conheceu Madalena também nesta época. Então, ele trouxe 6 anos após a morte de Jesus, ainda estava em Dalmanuta, né, a nossa Madalena. Então, são informações importantes, né, que Emmanuel nos traz. E Emmanuel continua. Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, né, onde Jesus cresceu, né, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas, extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares sempre vivos na sua retentiva, né, na sua memória. Como receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal.
certo fora sumariamente expulso do cenáculo mais notável da raça, mais conspícuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Então, ele teve uma maravilhosa compensação, né? Ele foi expulso do cenáculo, né? Mas admitido no cenáculo infinito das verdades eternas. Achei isso tão bonito, essa forma linda de que Emmanuel descreve as coisas, não é? Então ele sabia, né? Lá em Damasco o receberam daquela forma. Informaram que mandaram para receberam de Jerusalém o documento, né? O mandato de prisão. Então ele sabe que não vai ser diferente, né? Em Jerusalém, que ele vai ter trabalho mesmo, vai ser difícil enfrentar, não é? Mas ele vai. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que uma biga veloz saía em outro local, buscando a casa de Zacarias na direção de Jope. Então, ele aqui não podia, né, deixar de lembrar, né, de quando ele ia para a casa de Zacarias para encontrar Abigail em Jope, vestido à romana, naquela biga, com os cavalos velozes, né, tão diferente, né, do Saulo de então. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transeuntes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse ele com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Então, ele buscava a sua irmã, não é? Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas ainda assim aventurou. Poderias dizer, por obséquio, para onde se mudou? Ora, esta, replicou o dono da casa irritadiço. Dar-se-á que tenha que prestar contas a um mendigo? Olha a aparência dele, né? Então foi identificado como um mendigo. Daqui a pouco, o senhor me perguntará se comprei esta casa, depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas. E fixando Saulo em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho deu expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. Então, temos aqui Emmanuel nos trazendo uma coisa interessante, né? Primeiro, a forma como Saulo reagiu. Ele saiu dali sereno. Aquilo não o incomodou, né? Se alguém faz isso, eu não sei vocês, mas eu acho que se eu bato na porta de alguém e alguém me trata desse jeito, eu vou ficar muito, eu posso até não responder, mas eu vou sair muito aborrecida. Eu sairia, numa situação, eu sairia, mas ele não, ele já está transformado. Ele não é mais aquele Saulo de Tarso, doutor da lei, vaidoso, orgulhoso, né? Ele voltou para a rua, serenamente. E outra forma, como Emmanuel descreve, né? Porque essa atitude deste homem, do dono da casa, é bem isso. Quanto ao homenzinho, né, já trata ele como um homenzinho, deu expansão aos nervos doentes. Só pode uma pessoa doente para falar desta maneira, né, sem interrupção, como uma metralhadora, né,
para cima do mendigo, vamos dizer assim. E eu achei interessante, o homenzinho deu expansão aos nervos doentes, e foi isso que ele fez. Vamos continuar aqui. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém, certamente, nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha trazer-lhe a alvissareira, a boa notícia de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco Alexandre recebia o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras. Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que não me reconheças? Interrogou o bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha, entretanto. Alexandre, exclamou por fim, prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões. Sentindo dificuldade em fazer-se entendido, procurava o melhor meio de explicar-se com êxito enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é esse? Olha que mais pareces um beduíno do deserto. Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Saulo encheu-se de coragem e acentuou. Mas há engano, com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois de tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc, lembra o Sadoc, o amigo de infância? Veio até aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação e, depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Então, temos aqui Sadoc, aquele amigo de infância, que ocupa o cargo que ocupa, porque Saulo o colocou lá, que foi cuidado pelo pai de Saulo. Quer dizer, então foi ele mesmo, esse Sadoc, que não o recebeu, lembra que estava com pessoas de Chipre em casa, quando Saulo chegou em Damasco, e não o recebeu, mandou que fossem mandou dizer que não estava, né? E recomendou um lugar para eles dormirem, né? E esse Sadoc foi quem levou o mandato de prisão para Damasco. E continuou falando. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedecia a fins de que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita refalsado, fingido, indigno do cargo e de mim mesmo. O outro, contrafeito, carregou no sobrolho, né? A sobrancelha, fechou a expressão, né?
Aliás, ponderei todas as hipóteses e, como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão, consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo, mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. Então, ele fez o que pôde para proteger o amigo Saulo. Né? O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Ele realmente era um outro homem, ele estava modificado, mas quem ele tinha à frente dele era um verdadeiro amigo, alguém que o defendeu, que alguém que procurou protegê-lo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade. Sentiu os olhos úmidos. Impunha-se-lhe testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Então ele sabia muito bem, tristemente, o que estava por acontecer. Ele não queria ferir aquele amigo, porque ele tinha realmente muita estima por ele, né? E ele demonstrou realmente ser amigo. E o acolheu, ele bateu a porta, assim que ele falou que era Saulo, o abraçou, não é? Então, ele fala, Alexandre, disse humildemente, é verdade que iniciei o grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Às portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. A palavra saía-lhe tímida, lavada no desejo de não ferir as crenças do amigo, que, não obstante, deixava transparecer profunda decepção no rosto lívido, no rosto pálido. Ele estava preocupado, porque sabia que aquilo ia contrariar o amigo. Mas ele também não podia mentir, não podia fingir, não podia ser hipócrita. Não digas tais absurdos, exclamou irônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-te as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. O moço tarcense, não obstante a energia viril, né, sua energia máscula, estava desapontado. Aliás, prosseguiu o outro, assumindo ares de protetor, desde o início de tua viagem, não concordei com o mísero cortejo que levavas. Jonas e Demétrio são quase boçais, quase estúpidos, e Jacó vive de caduquices. Com semelhante companhia, qualquer perturbação da tua parte haveria de acarretar grandes desastres morais para a nossa posição. No entanto, Alexandre, dizia o ex-rabino um tanto humilhado, devo insistir na verdade. Vi com esses olhos o Messias de Nazaré. Ouvi-lhe a palavra de viva voz. Compreendo os erros em que vivia, na minha defeituosa concepção da fé, demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Salvador, o Filho do Deus vivo. Pois tua enfermidade, repetia Alexandre altaneiro, né, excelso, assim, soberbo, né, modificando o diapasão da intimidade, transtornou a vida de toda a tua família. Envergonhados com as notícias chegadas da Síria, quer dizer, a notícia foi para a Síria, né? Jaques e Dalila e o esposo, né, mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube
da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando de tua inteligência os maiores galardões de nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão desse quadro? Uma dor como esta não bastará para refazer-te o equilíbrio mental? Quer dizer, ele descarregou em cima de Saulo tudo o que de ruim aconteceu quando as notícias chegaram em Jerusalém. Então, aí, né, ele sabia que ia ser difícil, né? A sua caminhada, a sua jornada ia ser difícil. Mas receber assim, de sopetão, né, todas as notícias, ele que estava saudoso da família, não deve ter sido, não foi fácil, né? O ex-doutor da lei tinha o coração ralado de angústia. Tantos dias ansiosos, tantas amarguras vividas no intuito de lograr alguma compreensão e repouso junto dos seus, via agora, era tudo ilusão e ruinaria. A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no. Jerusalém lançava-lhe ironias. Vendo-o em tal atitude, o amigo regozijava-se intimamente, esperando ansioso o efeito de suas palavras. Depois de concentrar-se um minuto, Saulo acentuou: lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. No entanto, mesmo aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho deveriam compreender, segundo a antiga lei, que não devemos ser orgulhosos. Moisés, nada obstante a energia das recomendações, ensinou a bondade. Os profetas que lhe sucederam foram emissários de mensagens profundas para o nosso coração, que se perdia na iniquidade, na maledicência, na malevolência, desculpa. Amós, né, citando aqui o profeta, nos concitou a buscar Jeová para conseguirmos viver. Lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Aqui nessa forma como Saulo trouxe a questão para o amigo Alexandre, eu me lembrei e trago a vocês, né, também, para buscarmos lá no passado, quando ele foi escutar Estevão. E que Estevão, então, no julgamento de Estevão, né, e que Estevão começou, na sua defesa, falando sobre todos os profetas, mostrando o seu conhecimento, né? E ele, Saulo, ouvindo aquilo tudo, ainda continuou orgulhoso. Então, é isso que ele busca aqui, como, né? Moisés nos ensinou a bondade, que não devemos, né, como na antiga lei, não devemos ser orgulhosos, mas ele era. Então, ele está enfrentando aquilo que naquele dia Estevão enfrentou. Eles não aceitavam a boa nova, né? Não conseguiam compreender. E aqui está se passando mesmo, só que agora é ele que está expondo, né, essa forma de ver, né, querendo convencê-los da verdade, né, de Jesus, que ele é o Messias prometido. Né? Quer dizer que persistes nos teus erros? Perguntou Alexandre, quase hostil. Não me sinto enganado, dada a incompreensão geral, comentou o ex-rabino dignamente. Também me encontro em penosa situação,
mas o Mestre não me faltará com seu auxílio. Lembro-me dele e experimento grande conforto. Imaginem, né? Depois daquela visão que ele teve, do diálogo que ele teve com Jesus, era só lembrar daquilo que realmente o seu coração devia se encher de paz, de conforto, de fé, de esperança, de que tudo se resolveria. Mas sabia que era um caminho difícil. Os afetos da família e a consideração dos amigos eram no mundo minha única riqueza. Contudo, encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico, que me ensina a proceder nessa hora. Desde a infância, procurei cumprir rigorosamente meus deveres, mas se é preciso lançar mão da riqueza que me resta para alcançar a iluminação de Jesus, renunciarei à própria estima deste mundo. Então, aqui ele encontrei nas anotações de Levi, né, de Mateus, o caso de um moço rico. Então, nós temos, lá em Mateus, né, capítulo 19, versículo 16 ao 23, a história do jovem rico, que diz assim: Eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha vida eterna? Ele, porém, lhe disse: O que me perguntas acerca do bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe diz: Guardei todas estas coisas, que falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Disse Jesus aos seus discípulos: Amém vos digo, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará nos reinos dos céus. Então, é essa passagem que Saulo se referiu aqui. E ele está diante disso. Ele abriu mão de todos os seus bens para seguir Jesus. Ele está, então, agora, o que ele encontrará, né, é aquilo que Jesus prometeu ao jovem rico, né? E ele não aceitou. Ele teria um tesouro no céu. E Saulo, com certeza, já está buscando o seu tesouro no céu. E a conversa continua. Alexandre pareceu comover-se com o tom melancólico das últimas palavras. Saulo dava a impressão de alguém que estivesse prestes a chorar. Estás fundamente transtornado, objetou Alexandre. Só um demente poderia proceder assim. Gamaliel não era louco e aceitou Jesus como o Messias prometido, acrescentou o ex-doutor, invocando a venerável memória do grande rabino. Não creio, disse o outro com ar superior. Ele não acreditou, né, que Gamaliel tivesse também aceitado Jesus como o Messias. Saulo baixou a fronte, silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, né, tratando ele como demente, era tido por mentiroso. Demente por causa das suas atitudes, das suas histórias, e mentiroso por ter contado que Gamaliel também tinha se convertido. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou, olha a importância dessa questão, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente.
Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer. Então, ele percebeu que ele não podia exigir do amigo algo que ele não tinha conhecimento, né? Então, agora ele compreende que é assim, né? E essa atitude, essa certeza de que não dava para cobrar do amigo algo diferente, né? Ele que reconhece brandamente. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade, mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegíricos, né? Com falsos elogios, exaltações, né? Do carpinteiro de Nazaré. A decisão do Sinédrio, que consegui com tanto sacrifício, poderia modificar-se. Quanto ao mais, terminava como a despedi-lo, né? Sabes que continuo as tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Se você desistir dessa doença, dessa loucura, dessa demência, pode voltar que estarei aqui para te receber. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. E quieto ficou, né? E uma coisa surpreendente também que nos alerta, ele sempre era o último a falar. Isso já não importa mais a ele, né? Ele percebeu que era hora de se retirar. Não tinha mais nada a dizer porque não conseguira convencer o amigo, né? Em 2 minutos, achou-se na via pública. Era quase meio-dia, um dia quente, né? Temos aqui um verão, né? Desse ano de 39, depois de Cristo. Sentiu sede e fome. Consultou a bolsa, estava quase vazia. Um resto do que recebera das mãos generosas do irmão de Gamaliel, ao deixar Palmira definitivamente, o bolo, né, que ele recebeu. Em seguida, a frugal refeição, e antes que caíssem as sombras cariciosas da tarde, encaminhou-se esperançado para o velho casarão reformado, onde Simão Pedro e companheiros desenvolviam toda a atividade em prol da causa de Jesus. No trajeto, recordou-se de quando fora ouvir Estevão em companhia de Sadoc. Como tudo agora se passava inversamente. O crítico de outrora voltava para ser criticado. O juiz, transformado em réu, mergulhava o coração em singulares ansiedades. Como o receberiam na igreja do caminho? Era uma dúvida que ele tinha e se preocupava, com razão, né? Então, vamos ver. Parou à frente da habitação humilde. Pensava em Estevão, mergulhado no passado de alma opressa. Ante os colegas do Sinédrio, entestando as autoridades do judaísmo, outra era a sua atitude. Conhecia-lhes as fraquezas peculiares, passara também pelas máscaras farisaicas e podia aquilatar de seus erros clamorosos. No entanto, defrontando os apóstolos galileus, sagrada veneração se lhe impunha a consciência. Aqueles homens poderiam ser rudes e simples, podiam viver distanciados dos valores intelectuais da época, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Além disso, não poderia aproximar-se deles sem experimentar profundo remorso. Todos haviam sofrido vexames e humilhações por sua causa. Não fosse Gamaliel, talvez o próprio Pedro tivesse sido lapidado. Precisava consolidar as noções de humildade para manifestar seus desejos ardentes de cooperação sagrada com o Cristo. Em Damasco, lutara na sinagoga contra a hipocrisia de antigos companheiros.
Em Jerusalém, enfrentara Alexandre com todo desassombro. Entretanto, parecia-lhe que outra deveria ser sua atitude ali, onde tinha necessidade de renúncia para alcançar a reconciliação com aqueles a quem havia ferido. Assomado de profundas reflexões, bateu à porta quase trêmulo. Um dos auxiliares de serviço interno, de nome Prócoro, veio atender solicitamente. Irmão, disse o moço tarcense em tom humilde, podeis informar se Pedro está? Vou saber, respondeu o interpelado amistoso. Caso esteja, acrescentou Saulo algo indeciso. Dizei-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Prócoro gaguejou um sim com extrema palidez. Fixou no visitante os olhos assombrados e afastou-se com dificuldade, sem dissimular a enorme surpresa. Era o perseguidor que voltava depois de 3 anos. Lembrava-se agora daquela primeira discussão com Estevão, em que o grande pregador do Evangelho sofrera tantos insultos. Em poucos momentos alcançava a câmara, onde Pedro e João confabulavam, conversavam sobre os problemas internos. A notícia caiu entre ambos como uma bomba. Estourou ali. Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Ninguém poderia prever tal coisa. Não acreditavam na lenda que Jerusalém enfeitava com detalhes desconhecidos em cada comentário. Impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. O ex-pecador do caminho, antes de recambiar o portador ao inesperado visitante, mandou chamar Tiago para resolverem os 3 a decisão a tomar. Então, Tiago, lembram? Ele não foi preso por Saulo, porque Saulo o encontrou ajoelhado, estudando as palavras, respeitosamente, como um judeu deveria fazer. Então, ele não foi preso. E Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago menor, irmão de Levi, Mateus, Levi e Tadeu. O filho de Alfeu, de Alfeu e de Cleófas, transformado em rígido asceta, arregalou os olhos. Depois das primeiras opiniões que traduziam receios justos e emitidas precipitadamente, Simão exclamou com grande prudência: em verdade, ele nos fez o mal que pôde. Entretanto, não é por nós que devemos temer, e sim pela obra do Cristo que nos está confiada. Então, aqui, depois dessas palavras de Pedro, nós vamos fazer a pausa de nosso estudo, deixando esse encontro, se é que vai acontecer, nós sabemos pela história, claro, que acontecerá, mas será que é neste momento? Ou mais adiante? Então, vamos fazer uma pausa aqui para o estudo, para que possamos seguir daqui na semana vindoura. Então, deixamos Saulo aguardando por Simão Pedro, à porta da casa do caminho. Vamos orar? Mestre amado, encerramos aqui o estudo de hoje, vendo a profunda transformação que causastes em teu filho Saulo. Ele, com plena fé de que és o Messias prometido, e sabedor das dificuldades que surgirão e estão surgindo em seu caminho, segue firme, Senhor. Firme, te amando,
e dedicando sua vida à tua. Que possamos aprender, Senhor. Que possamos aprender com Saulo, com todos esses exemplos que ele tem nos trazido. Então te pedimos, amado Mestre, que continue sempre ao nosso lado, que nos perdoe os nossos enganos, os nossos desvios, mas não desistais de nós, Senhor. Que possamos contar com a tua mão amorosa, com o teu colo de eterno carinho na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoe, Senhor, os nossos lares, os nossos afetos, para que possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade a esta história deslumbrante que nos traz tantos exemplos de amor, de fé, de esperança. Se conosco então, Senhor, graças a Deus. Então é isso, amigos queridos. Estaremos novamente aqui, se Deus quiser, no canal Videira Espírita, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.